Vamos consagrar a Ele esse momento agora. Se você puder fechar os seus olhos, se puder estender a mão, orar por mim, abençoar a minha vida, em nome de Jesus, amém? Pai, nós estamos muito felizes por estarmos aqui, nós realmente estamos alegres, Senhor. Mesmo se nós entramos aqui entristecidos por qualquer coisa que ficou lá fora, por alguma situação que não foi resolvida, nós recebemos a alegria do Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós somos tomados pelo poder do Teu Espírito Santo. Agora o nosso coração está feliz porque nós vamos ouvir a Tua palavra. E é a Tua palavra que transforma a nossa vida, é a Tua palavra que enche o nosso coração de alegria, Senhor. A melhor notícia que nós podemos ouvir é aquela que o Senhor quer nos dar nessa noite. Por isso nós abrimos o nosso coração, e assim como nós consagramos a Ti, Senhor, as nossas canções, assim como nós consagramos a Ti, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, agora, Senhor, nós consagramos a Ti os nossos ouvidos bem abertos, a nossa mente bem aberta, o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, apesar de mim, que seja a Tua voz ouvida nesse lugar, que seja a Tua palavra pregada nesse lugar, não o meu sermão, Senhor, mas a Tua palavra através de mim agora, Senhor, para que cada coração seja transformado pelo poder que só há na Tua palavra. Se você concorda, diga amém, aplauda o nome de Jesus, amém? Glórias a Deus por isso, aleluia. Glórias a Deus pela Sua palavra, irmão. Amém, aleluia. Bom, semana passada nós iniciamos uma série de mensagens com o tema verdades difíceis de engolir. E nós pregamos o primeiro episódio no domingo anterior. E eu confesso que eu gosto muito quando eu posso entrar nessa temática, um pouco mais de confronto, porque eu me sinto mais à vontade, parece que é o meu terreno. Oh Deus, estava fácil já, né? Já estava fácil aqui em cima, agora com cappuccino. Não fica com inveja, irmão, no final você vai lá no café. Meu Deus, obrigado, Senhor. E bom, eu confesso que eu fico muito confortável nessa temática, porque quando nós começamos o ano aqui nesse prédio, né? Não sei, os visitantes talvez não saibam, mas nós estamos aqui desde o dia 15 de janeiro. Nós iniciamos os cultos aqui, fizemos a virada numa certa correria adaptada, mas nós realmente começamos aqui dia 15 de janeiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, 4 meses agora nós vamos completar na semana que vem aqui. E nós havíamos percebido que o Senhor estava soprando talvez uma linha de mensagens mais confortáveis. Deus estava usando aqui as nossas vidas para trazer palavras que tocassem mais mesmo ali nos nossos sonhos, no propósito que Ele tem para nós. E essas coisas, é claro, fazem parte do conjunto do Evangelho, um Evangelho que promove sim bênçãos sobre as nossas vidas, e glória a Deus por isso. Mas eu confesso que parece que eu me sinto mais à vontade quando a palavra me confronta para uma vida de intimidade mais profunda com Deus, para um abandono de velhas práticas e para aquilo que não combina mais com a vocação para a qual nós somos eleitos, para viver em santidade, para caminharmos como filhos de Deus, manifestando o seu querer na terra. Parece que de alguma forma eu estava com saudade do Espírito Santo me guiando desse jeito. Eu já tinha verbalizado isso para ele, para alguns amigos da liderança. E uns 2 meses atrás, mais ou menos, a Dani falou: Neto, por que você não começa uma série de mensagens com esse tema, verdades difíceis de engolir? Porque a gente estava falando um pouco sobre essas questões na palavra de Deus, coisas que dá aquela entaladinha assim na primeira vez que você ouve, dá aquela passada larga, né? Mas depois, na hora que entra, a gente sabe que era o que a gente precisava. E semana passada nós pregamos a primeira mensagem com o tema Por Favor Não Faça. Então, se você ainda não ouviu esse primeiro episódio, ele não está mais no canal da Burn, mas está lá no meu YouTube Neto Sanoli, e no Spotify também tem para você ouvir essa primeira mensagem. Eu aconselho que você faça isso. Mas hoje nós vamos para a segunda palavra. Quem está pronto aí, dá um glória a Deus. E para isso eu queria que você abrisse lá no livro do profeta Amós. Amós está na Bíblia, viu, gente? Quem não sabe? Quem sabe você conhece Ezequiel? Quem vem depois de Ezequiel, irmãos? Ixi, meu Deus. Ó, ali na tenda ali, vocês saíram ali, tem um B-Kids ali, as professoras ensinam rapidinho ali. Tem uma música da Ana Paula Valadão que é massa demais. Depois que encerra aí o período dos profetas maiores aí na organização bíblica, nós temos Oséias, Joel, Amós. E lá no capítulo 7, nos versos 7 e 8, nós temos o profeta Amós trazendo uma mensagem. E diz assim, verso 7 na NVI: Ele me mostrou ainda isso, o Senhor, com um prumo na mão. Estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: Veja, estou pondo um prumo no meio
de Israel, meu povo, e não vou poupá-lo mais. Bom, o nome da mensagem dessa noite é no prumo. Bom, talvez alguns não saibam o que é um prumo, e não é nenhuma vergonha não saber o que é um prumo, porque é uma ferramenta bem específica de construção, né? Então, geralmente para os homens é um pouco de vergonha não saber o que é um prumo, tá? Mas se as irmãs não sabem o que é um prumo, vamos explicar aqui. Quando você está construindo um muro, a ideia é que o muro comece no mesmo alinhamento, que ele está de baixo até em cima, que ele nem caia para cá nem para trás, que ele fique devidamente alinhado. Então, para isso tem uma ferramenta, que tem um pêndulo ali, é uma peça geralmente que é de chumbo embaixo, para quando você colocar a peça em cima, aquela linha ali e a peça de baixo precisam ficar devidamente alinhados. Se ela encostar demais, fazendo força, significa que ela está em desnível. Se ela ficar muito afastada e balançando, é a mesma coisa. Ela precisa ficar ali com a distância padrão da peça de cima, e assim você sabe que o muro está exatamente no prumo. E Deus falando com esse profeta Amós, durante o reinado de Jeroboão, ele disse que ele não ia poupar mais o povo dele, o povo de Israel. Ele disse: eu estou colocando um prumo. É isso que ele está dizendo. Ele pergunta para o profeta: o que você está vendo? Ainda bem que o profeta sabia que era um prumo. De repente, se fosse algum de nós, ele ia falar: Deus, eu não sei o que eu estou vendo. Né? Glória a Deus por aqueles que sabiam que era um prumo. Se você não sabe, depois você dá um Google aí, pesquisa prumo, e você vai ver essa ferramenta. Mas o profeta falou: eu conheço bem essa ferramenta, é um prumo. E Deus então traz para ele dizendo: olha só, Amós, eu estou dizendo para você agora que eu estou colocando um prumo no meio do meu povo. Eu vou começar a construir as coisas no rigor do prumo. Está muito claro aqui. O Senhor estava junto a um muro construído no rigor do prumo. Note que a primeira coisa que o profeta percebe na visão é que o muro perto do qual o Senhor estava era um muro construído no rigor do prumo. Ele fala: meu muro era perfeito. Você olhava o muro, não tinha uma imperfeição. O cara ia gastar pouquinho para rebocar o muro, né? Quando o cara faz uma coisa fora do prumo ali, ou fora do esquadro, né? Que é o esquadro é a medida aqui, né? O prumo é a medida aqui, o esquadro é a medida aqui. Para deixar o negócio alinhado ali, você precisa chumbar a massa até não querer mais. Aí chapa a massa, para o negócio tentar ficar alinhado. E acaba gastando muito, né? Depois que você precisa deixar alguma coisa alinhada. Mas o profeta notou na hora, falou: o que Deus está fazendo aqui, aonde Deus está no meio do seu povo. E o que Deus quer mostrar para nós é que existe uma medida padrão pela qual nós devemos andar. E, bom, quando a pastora Dani falou comigo sobre essa temática, a primeira mensagem que veio no meu coração, que era por favor não faça, que já foi ministrada, nasceu assim quase que instantaneamente quando ela disse: pregue uma série assim, mas eu entendi que não era aquele momento, então isso foi 2 meses atrás. E eu lembro que Deus me deu aquela primeira mensagem, eu escrevi, mas essa mensagem nasceu no meu coração quando eu estava instalando persiana em casa, 1 mês mais ou menos atrás. A gente voltou para Poá recentemente, né? Recentemente nada, né? Já faz quase 1 ano, o tempo passa rápido. E aí, como estava com o inquilino na casa, a gente começa a melhorar a casa. Então, a gente resolveu fazer um grafiato lá fora, arrumar alguns móveis, trocar algumas coisas. Então, no final, agora a gente chegou naquela parte de pintura interna e decoração. E como a minha casa em Poá já tem 12 anos a casa, ela tem alguns padrões de decoração de 12 anos atrás. Então, ela tinha cortinas. A gente gosta de cortina e tal, mas eu não sei, empapuçou das cortinas. Eu falei: eu quero pôr persiana na casa. A gente tirou as cortinas e eu saí, comprei umas persianas, fui lá no YouTube, né, faça você mesmo, como instalar essa persiana. E aí eu me muni de todas as ferramentas que eu tenho, né, o nível, a desparafusadeira, aquelas coisinhas, deixei devidamente separado ali e fui instalar a persiana na sala da minha casa. E bom, eu comecei a instalar essa persiana então, e na hora que eu terminei de instalar com nível, né, não um prumo, obviamente, é uma outra ferramenta, mas eu coloquei o nível lá, tirei tudo certinho, olhei, falei: cara, tá perfeita. Na hora que eu abri a persiana, tá linda essa persiana, dei 3 passos para trás, a persiana assim, parecendo esse teto aqui, ó, caidinho. Eu falei: não é possível, esse nível deve estar com algum problema, essa ferramenta minha está quebrada, não é possível, porque ficou torto esse negócio. Então a ferramenta está errada, porque eu tinha usado a ferramenta, né? Para quem não sabe, o nível é uma ferramenta geralmente de metal, pode ser de madeira, mas ela tem tipo uma bolinha de água ali no meio ali, que se o negócio está meio para cá, a bolinha vai para um lado, para cima. Se o negócio está para cá, a bolinha para o outro lado. Então a bolinha tem que ficar no meio ali, nas 2 esquinhas, aí você sabe que o negócio está alinhadinho. Subi na escada, coloquei o nível de novo, olhei de um lado, olhei do outro, falei: não é possível, está certo esse negócio, esse nível está com algum problema. E aí eu lembrei que eu tinha uma ferramenta muito boa, mas aí eu olhei e eu percebi que, dando alguns passos para trás, o meu forro, né, a sanca que tem na minha sala ali, é que está desalinhada, né? Obviamente naquele momento eu lembrei do gesseiro que fez aquela instalação, orei pela vida dele, liberei palavras de bênção. Falei: Deus abençoe, alcance esse homem onde ele está agora, Senhor. Se a vida dele tiver igual a esse forro agora, apruma a vida dele para a glória de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você pensando nisso é que
quando uma régua não está reta, ou quando nós usamos uma ferramenta quebrada para nos dar uma direção, por menor que seja a deficiência dessa ferramenta, não era o meu caso, mas imagina se o meu nível estivesse desregulado. Ou imagine que você vai construir algo aqui, ou tirar uma medida de algo aqui, e a ferramenta que você usa para tomar essa medida é uma ferramenta que está imperfeita. Então talvez por menor que seja a imperfeição, numa distância curta, talvez isso não seja tão percebido. Você imagina que você vai medir esse salão e você tem uma régua. E a régua é de 100 centímetros, 1 metro. Mas essa régua foi fabricada por alguma razão errada, e ela tem 98 centímetros, mas você olha para a régua, está lá, de 0 a 100. E você confia, porque afinal de contas aquilo é uma régua. Então talvez quando você mexe um lugar como esse aqui, você vai aferir uma medida, se eu não me engano a gente tem 22 metros aqui de largura. Se ela estiver devendo ali 2 centímetros no primeiro, talvez ali em 1 metro, 2 centímetros parece pouca coisa. Mas quando nós tivermos caminhado 20 vezes essa medida, lá na frente vai dar quase meio metro em 22 metros. Olha só, 50 centímetros já é uma distância que cabe pelo menos um de vocês. E aí se a gente compensa essa medida aqui por toda a extensão dos 32 metros do salão, nós estamos falando de pelo menos aí colocar mais 32 pessoas. Parece uma medida já problemática, né? Já parece uma diferença ruim, mas puxa, eram só 2 centímetros. E eu comecei a me lembrar disso em relação às coisas que Deus tem colocado como um padrão na nossa vida, e que nós fazemos pequenas concessões, e que parece que não são tão problemáticas assim. Mas que lá na frente, a distância para a qual isso vai nos levar do propósito de Deus é muito grande. E nós vamos acabar errando o alvo por isso. Eu fui atirador um certo tempo, servi o exército, depois eu fui para uma unidade de elite na polícia, e eu treinei para ser atirador de elite. Eu não pude ficar, por causa dos horários. Eu queria trabalhar no setor que tinha mais folgas, eu confesso, né? E o sniper trabalhava demais. E na época eu ainda fazia faculdade, então eu abri mão. Fui trabalhar no CDC, fazer contenção de distúrbios civis, né? Presídio, manifestação aí na rua, enfim, essas coisas. Pau e bomba, né, irmãos? Escudo. E aí eu não fiquei, então, como atirador de elite, mas eu treinei muito para atirar. E quando você atira com fuzil, um parafal, por exemplo, ele viaja a uma distância de 800 metros por segundo. A gente não praticava em stand de tiro uma distância de 800 metros, é uma distância bem longa, deve alcançar ali, acho que talvez a linha de trem daqui, uma distância bem longa, 800 metros. Mas geralmente os stands eram de 50 para armas de cano curto, para pistola e tal, e geralmente 100 metros para atirar de fuzil. Você atira deitado, em todas as posições e tal. E eu me lembro bem, porque a gente atirava 100 metros de distância, que é 3 vezes essa distância que eu estou vendo aqui, em algo parecido com um interruptor. Se você treina para uma ocorrência, por exemplo, com refém, você treina para acertar uma distância. Se você precisa fazer uma intervenção ali, porque o cara vai matar um refém, por exemplo, você precisa acertar na cabeça do infeliz ali, não tem outro lugar para acertar. Você precisa eliminar o alvo, porque você está salvando uma vida de uma vítima. Amém? Vocês estão me acompanhando aqui? Então a gente treinava para isso. E quando você vai treinar, você sabe que você tem que controlar a respiração, fazer o apoio aqui na saboneteira, no ombro aqui, a posição que você deita, o tempo de respiração, tudo isso vai interferir na mira. Porque se você tirar 2 milímetros da mira aqui, lá na frente, esses 2 milímetros podem se transformar. Eu não fiz aqui um cálculo de desvio perfeito para saber, mas pode ser que em 800 metros, esses 2 milímetros aqui representem, vai lá, 1,6 metro. Imagina, aqui na mira foi só 2 milímetros. 2 milímetros não é quase nada, irmãos. 2 milímetros aqui é a pontinha da unha que fica para fora do dedo aqui, que você está precisando passar o cortador aí, os homens no caso, as mulheres não, fica bonitinho. Mas lá na frente 1,6 metro, né, 1,6 metros aqui, não parece muita coisa em 800 metros, parece? Em 800 metros você perdeu 1 metro e pouquinho, não parece muito. Mas e se fosse para acertar ou o assaltante ou a vítima? 10 centímetros não podia ser muita coisa? Espiritualmente falando, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Muitas concessões que nós fazemos por usarmos medidas que estão erradas. Se uma mira tivesse desregulada, por exemplo, se uma régua tivesse desregulada, se um nível, se um prumo tivesse desregulado, você ia olhar o negócio e achar que está perfeito, mas na hora que você fosse verificar com uma ferramenta correta, você ia ver o quanto você perdeu nisso. Imagina numa construção ampla, imagina numa construção de 100, 200 metros, de um muro construído, um pequeno desvio aqui no começo pode representar uma distância muito grande no final. E Deus não deseja que você fique distante do propósito dele nem por 1 milímetro. Mas as decisões que nós tomamos hoje aqui, baseado em concessões que nós fazemos por usarmos medidas erradas e padrões errados, podem nos levar para longe daquilo que Deus tem para nós. E Deus deseja que você chegue no alvo. Deus deseja que você chegue exatamente aonde Ele traçou para você, que você acerte a cabeça do inimigo. Amém, irmão? Glórias a Deus por isso. Então a primeira coisa que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã é que Ele quer corrigir os nossos padrões de medida. Ele quer fazer com que você agora passe por uma aferição espiritual de ferramentas que você tem usado para definir quais são os padrões
Diga comigo assim, diga com convicção, da minha vida. E não da vida dos outros. Porque o grande problema é que quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós pensamos, é mesmo, né? Ó, fulano começou a namorar lá errado, olha como que a vida dele está uma desgraça agora. Deus não está mandando você usar a régua para medir a vida dos outros. Deus está falando para você, eu quero consertar as ferramentas que você tem usado para medir a sua própria vida. Porque um grande problema que nós temos aqui é quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós pensamos em tudo que está fora. Mas Deus disse para Amós, eu estou colocando um prumo no meio de Israel. Deus está colocando o prumo dele, construindo as coisas no rigor do prumo dentro dos nossos corações. É com o seu povo que ele fala, irmãos. O apóstolo Pedro fala sobre sofrimento, e um sofrimento por fazer o bem. Ele diz, se o julgamento de Deus começa pela sua casa, o que será dos ímpios? O julgamento de Deus sempre vai começar por nós, irmãos. O juízo do Senhor sempre vai começar por nós. Então pare de usar as réguas humanas, que muitas vezes trazem misericórdia para nós, mas justiça e juízo para os outros. Graça, bondade, paciência para nós, e a lei, a punição para os infiéis. Não, Deus está falando comigo nessa noite. Deus está falando com você nessa noite, que nós precisamos ter ferramentas retas. No caso da minha persiana, a ferramenta estava reta. E eu lembro que eu tive uma dificuldade ali na hora de medir, porque era uma persiana longa, né, de 2,20 metros mais ou menos, e eu não tinha uma régua suficiente para colocar. Né, você precisava de uma régua de alumínio, pelo menos, que aí você encostava aquilo na parede, para conseguir marcar os 2 pontos. Você precisa de uma ferramenta contínua, para conseguir marcar o nível. Eu não tinha isso. Eu comecei a caçar, achei o varão da cortina, mas o varão da cortina é roliço, né? Então, a hora que você coloca aquilo ali, o negócio balança, eu sozinho, não tinha ninguém para me ajudar, o João tinha saído de casa, eu tentando medir 2,20 metros na escada aqui, imagina a cena, a dificuldade. Para fazer aquilo, eu falei, puxa, eu preciso de uma régua de alumínio, que eu coloco a mão no meio dela aqui, eu coloco o nível, eu vou conseguir dar um jeito de fazer isso sozinho. Mas eu não tinha ninguém, eu lembrei que tinha a embalagem da persiana lá. Eu falei, a embalagem da persiana parece que é firminha, né? É um plástico mais duro, né, que vem uma persiana pesada dentro, e peguei aquela embalagem da persiana. Mas na hora que eu coloquei o meu nível de metal em cima dela, o negócio fez assim, né? Que era uma embalagem de plástico. E ela não aguentou o peso do meu nível. E talvez esse seja o segundo problema que nós temos quando Deus está falando conosco, querendo colocar a nossa vida no prumo. Réguas frágeis não suportam o peso da glória de Deus. Os homens, eles criam as suas próprias réguas, irmãos. A religião tem mania de criar réguas para poder medir o nível de santidade, de intimidade, de comunhão. Mas uma régua que não é firme o suficiente, ela amassa com o peso da glória de Deus. Ela não pode mostrar para nós quais os padrões que Deus tem para a nossa vida. E nós vivemos debaixo da fragilidade de um sistema religioso completamente corrompido. Desde que Jesus veio estabelecer o padrão do reino de Deus, Ele lidava com pessoas que tinham réguas frágeis. Réguas que pareciam rígidas, mas quando o peso da glória de Deus vinha sobre elas, elas eram frágeis. Jesus olha ali para os homens que eram responsáveis por ensinar a lei e diz isso para eles. Em outras palavras, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês ensinam regras inventadas por homens. Vocês atam fardos pesados aos homens, mas vocês rasgam a lei de Deus, criando as leis que são inventadas por vocês mesmos. Jesus usa o profeta Isaías para falar com os escribas, com os mestres da lei, dizendo, vocês me adoram em vão, o coração de vocês está longe de mim, vocês só têm uma pretensa, uma falsa religiosidade, mas que não transforma a vida de ninguém. Muitas vezes as réguas humanas para dizer se nós estamos vivendo em santidade, se nós estamos vivendo o padrão de Deus, são réguas que parecem firmes, mas quando elas são confrontadas com a verdade da palavra de Deus, elas desmoronam. Quais são as réguas dos homens, pastor? O tipo de roupa que alguém pode usar para parecer um crente, o corte de cabelo que alguém tem que usar, o dia que as pessoas precisam observar. Eles já faziam isso naquela época. Abre comigo em Colossenses capítulo 2, no verso 20, você vai perceber isso. Paulo está exortando aqui agora os colossenses, falando sobre o asceticismo religioso, que naquela época já era um problema, na época de Jesus era um problema, aqui nessa carta escrita, meio século depois era um problema, e hoje ainda é Colossenses 2:20. Colossenses 2, verso 20. Diz assim, já que vocês morreram com Cristo, porque como se vocês ainda estivessem aqui, vivos vocês se submetem a regras, tal como não toquem, não provem, não manuseiem, essas coisas, pode avançar agora, que eu já falei da minha cabeça aqui. Mais uma frente. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Ou seja, no próprio uso, na própria insistência sobre essas coisas, elas vão se mostrando frágeis. Elas vão perecendo com o uso. O que é perecer com o uso? Quando você compra uma coisa original, de boa qualidade, ela aguenta mais tempo. Mas quando você compra um original, geralmente ele perece com o uso. É isso que Paulo está dizendo.
Essas regras ensinadas por homem, não toque, não prova, não manuseia, é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado, tudo é pecado. Elas parecem que são coisas, nossa, como eles são espirituais, né? Aleluia. Eles não usam aquela camiseta ali. De manhã o John estava aqui com a camiseta do Chicago Bulls, e eu lembro, quando era garoto, eu queria pôr a blusa do Chicago Bulls. E eu ganhei um boné do Chicago Bulls, né? Porque a gente amava ver basquete, na minha época tem astros ainda hoje, a NBA sempre teve astros, mas Michael Jordan, Orlando Magic, né? A galera só cara fera, Shaquille O'Neal. Então você pirava com aqueles caras jogando basquete, e eu queria um boné do Chicago Bulls. Mas aí eu cheguei com o boné do Chicago Bulls, e é um touro, né? E tem aqueles chifres, né? Então logo o boné não era mais meu, o boné era do diabo. Falei, não, mas eu ganhei, o boné é meu. Não, você não pode usar isso, o boné é do diabo que tem chifre. Eu falei, então Deus criou um bicho que é do diabo, que até onde eu sei, o búfalo, ele tem chifre. Mas as pessoas diziam isso. Ah, Coca-Cola é do diabo. Ah, não, a Coca-Cola é de Deus, a gente vai lá e a Coca-Cola é do diabo se você roubar ela aí, né? Você entrar no mercado e roubar, ela é do diabo e sua junto ali, vocês dois estão na parceria. Mas você pagou pela Coca-Cola, e você tomou, e você é de Deus, né? Coca-Cola é de Deus. Amém, irmãos, quem gosta de Coca-Cola aí? Glória. E eu nem vou receber por isso, que pena. Coca-Cola patrocina nós aí. Mas as pessoas se gloriavam nessas coisas. As pessoas se vangloriavam no nosso corpo, dizendo, olha só como ele é crente. Olha o cabelo dele cortado. Olha a barba dele feita. Olha o terno dele. Hoje eu estou um pouquinho mais bonitinho, né? Mais ou menos, né? Mas não estou de gravata, tem essa barba, esse cabelo meio zoado aqui, enfim. Mas estou arrumadinho. As pessoas se gloriavam. Olha como ele parece crente. O que é parecer um crente? Réguas inventadas pelos homens. Padrões humanos que estabelecem uma aparência de santidade. Volta o texto para mim ali, por favor. Ele diz isso ali, muito claramente. Elas se perecem pelo uso. É o 22 agora, nós estamos. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, ou seja, elas não têm condição eterna. Elas não têm dentro de si características eternas. Elas têm a aparência de serem boas, mas elas se baseiam em coisas humanas. Então elas perecem. Continua colocando, Ibrahim. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Ah, você não pode aparar a barba, não sei o quê, fazer isso e aquilo. Né? Muitas vezes perguntam para mim, pastor, tatuagem é pecado. Gente, vocês não sabem como. Não pergunta mais para mim, por favor, quando eu fizer caixinha de pergunta, não, por favor. Para com isso. Tatuagem é pecado para quem? Para quem achar que aparar a ponta da barba é pecado. Para quem achar que cortar o cabelo do lado da cabeça é pecado. Para quem botar a mulher para fora da cozinha quando ela estiver no ciclo menstrual e não tocar em nada para não ficar impuro. Para quem observar a lua nova, para quem sacrificar bode, ovelha, pombinha. Se você for judeu e estiver vivendo na lei, irmão, aí tudo que tiver ali na lei, você não pratica não, tá? Porque se você pecar numa dessas coisas, você vai ser culpado de toda a lei. Agora, se você foi alcançado pela graça de Jesus, essas coisas têm pretensa religiosidade. Elas parecem que estão nos ligando a Deus, mas elas não dão conta do peso da verdadeira glória de Deus, que não se gloria na aparência das coisas, mas se gloria numa transformação interior, do seu ser, do seu caráter, no seu relacionamento com Jesus. Elas não têm valor algum para refrear impulsos da carne. Elas não conseguem transformar o coração, sabe por quê? 20 anos atrás eu ouvi o pastor falando que não podia ter televisão. Um dia eu passei na rua, na casa dele tinha uma parabólica na casa do infeliz. Só eu que não posso assistir televisão? Ele pode. Ele é tão santo que ele não se contamina com a caixa luminosa de Satanás. Meu Deus! Mas parece que é mais bonito, né? Quando eu falo para você, irmã, se você depilar a perna, você está em pecado. Ou é coisa do diabo, ou é coisa de feminista, né? Que não pode depilar agora. Para com isso, gente. É de Deus passar gilete nessas coisas todas. Faz lá um laser lá. Meu Deus do céu. Que coisa diabólica. Se arruma, fica cheirosa. Né? Mas outras coisas também que apelam para o outro lado. Se a mulher, eu lembro, gente, se a irmã cortasse o cabelo curto na minha época ali de igreja, de garoto, meu Deus do céu, para cima do ombro. Nossa. Meu Deus, você masculinizou agora. Eu não sei quem é o cara que consegue olhar para uma mulher porque ela está com o cabelo curto e achar que ela parece com um homem. Tem problema neurológico, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, um corte de cabelo. Aí o cara volta culturalmente lá 2000 anos atrás. Ah, não, lá está dizendo que a mulher vai pôr o véu. Estuda a cultura inteira, criatura. Você vai perceber que era uma cultura específica, era uma linguagem de um povo específico. Coisas que nós não fazemos mais. Tanto que você é homem, você não anda de saia, de túnica. Tem alguém anda de túnica aqui? Tem algum homem de túnica no recinto? Tirando o homem da Galileia que está passando por aqui. Acho que nem Jesus usa túnica mais. Jesus deve estar com a calça na canela aí. Com Nike branquinho, bonitinho. Com certeza ele está bem vestido. Se ele estivesse aqui hoje entre nós, irmãos, se Jesus estivesse caminhando com a gente aqui,
a gente ia perder ele na multidão pela roupa, pela aparência. Nós só íamos descobrir quem ele era pela essência de quem ele era. Quantas vezes pegaram em pedra para atacar em Jesus, mas ele se misturou e falou: cadê ele? Foi embora, estava no meio da galera lá. Entrou no meio da galera, colocou o bonezinho para trás, nem vi Jesus. Mas aí quando ele começava a falar, as pessoas falavam: meu, ele parece com todo mundo, mas na hora que ele fala, quando você chega perto dele, tem alguma coisa nele que faz o nosso coração queimar. Tem alguma coisa nele que transforma a minha vida. Você acha que realmente as pessoas vão identificar Jesus na sua vida pela sua roupa, ou quando você derramar a essência do perfume de Cristo, que é cheiro de morte para os que perecem, mas é cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos? A falsa pretensa religiosidade não pode transformar você. Agora, a régua de Deus, o canon de Deus, o poder da sua palavra estabelecido dentro de nós, a sua vara de medir, né? Quem não tem vindo às terças-feiras, aliás, você precisa vir na terça-feira. Vou fazer uma convocação aqui. Quem não vier na terça-feira e puder vir na terça-feira, se Jesus voltar na terça-feira, você não vai também. Obrigado. Glória a Deus, obrigado por ter levantado. Gente, agora é sério. Pastor Luciano, presta atenção em mim aqui. Pastor Luciano da Hope Foundation, um pastor que nós conhecemos há mais de 20 anos. Ele trabalhava no Camboja com meninas dos olhos de Deus, depois assumiu a casa do Nepal. Para quem não sabe, eles compram meninas que são vendidas pelos traficantes como escravas de prostituição. 5, 6, 7 anos. Quando elas têm 12 anos, elas já estão na rua porque elas não servem mais. De tantas relações sexuais que elas tiveram, 5, 6, 7, 10 por dia. Elas são estupradas constantemente. Então a fundação tira essas meninas das casas de prostituição. Deixa a criança chorar, não esquenta a cabeça. Tira essas crianças das casas de prostituição e dão dignidade para elas, educação, ensino, acolhem família. O pastor Luciano vai estar aqui na terça-feira. Então, se você não estiver aqui, você não vai para o céu. A não ser que você esteja na faculdade, trabalhando, é uma convocação, estejam aqui. A gente vai ter um tempo de conversar, de falar um pouco com ele, mas ele vai trazer uma palavra de Deus para nós. Num mês em que às terças-feiras nós estamos estudando justamente missiologia, que é o papel dentro da teologia pastoral, da proclamação do evangelho. Então, nós vamos estar com alguém que tem mais do que autoridade moral para nos falar sobre isso. Então, por favor, venha e convide pessoas para estarem aqui. É uma oportunidade que nós, como igreja, temos de semear também no Nepal, na vida dessas meninas. Então, fica meu convite. Eu não sei nem porque eu cheguei no pastor Luciano, mas glória a Deus por isso. Sabe, agora tem uma outra situação, né? Quando eu instalei a minha persiana, voltando para a persiana aqui, eu tive essa para quem tem toque, você imagina como que é triste essa notícia, né? De você dar 2 passos para trás e ver a persiana desalinhada com o teto. Até que a minha mente, então, percebeu que o problema não era a minha cortina nova, ali a minha persiana nova, mas o meu teto. Ela ficou reta, mas ela parecia torta, porque ela estava num lugar onde o padrão de retidão não é adequado. Onde já existe um padrão que está ali, edificado, construído, determinado, em de que as coisas são tortas como elas têm que ser. Talvez o maior desafio para nós cristãos é que nós estamos construindo coisas retas no mundo torto. Nós estamos nos tornando um padrão da retidão de Deus num mundo que não tem interesse pela verdade. Então não espere se encaixar nesse lugar. Jesus disse que se odiaram a Ele mesmo. Você acha que o mundo torto vai amar você? Vai achar o máximo você querer viver debaixo de um padrão divino? Mas eu não estou falando nada, não estou discutindo, não estou arrumando briga com ninguém. A sua maneira de viver. Sabe, uma das coisas que mais me chama a atenção eu gosto muito quando Pedro caiu. Presta atenção, não vai, nossa, pastor, acha legal Pedro cair. Quando Pedro caiu no momento ali da crucificação, me chama muito a atenção porque Pedro naquele momento era um homem que estava num processo de falha, né? Pedro era muito espontâneo, muito explosivo. Então ele dizia para Jesus: não, todo mundo vai te negar, mas eu vou morrer e não sei o que e tal. Pedro era todo, né, todo chapadão ali. E de repente Jesus fala: não, você vai ser o primeiro que vai pisar na bola, que você vai me negar 3 vezes. Ele, de jeito nenhum, né? Ainda que todos falam não. E aí de repente, quando Jesus está sendo ali então passando pelo processo de inquisição, sendo interrogado, sendo, né, falsamente julgado e condenado ali, Pedro está perto de algumas pessoas ali. E a primeira pessoa diz: eu conheço você, ele é galileu, então você é um deles, você é um galileu. E aí Pedro: não, de jeito nenhum, tal. Mas aí ele vai para uma fogueira e tem uma criada que tinha visto ele. E Pedro então está ali conversando com as pessoas e ela aponta o dedo na cara dele e fala: certeza que você é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Isso me chama muito a atenção, porque Pedro já estava tão impregnado por Jesus que até fazendo caquinha,
o modo de falar dele denunciava que ele era de Jesus. Sabe qual que é a minha oração quando eu vejo isso aqui? É que você, até nos seus momentos de fragilidade, quantos adolescentes nós temos aqui? Cadê os adolescentes? Cadê os jovens que vão vir para a conferência? On fire, glória! Glória aí! Vocês deram glória, agora abordoado em vocês. Até quando você estiver ali na baladinha, na escola, com a rodinha, e o interesse ali for você dar uma escorregada, alguém vai falar, não, você é crente, né? Você é lá da igreja Burn, eu já vi você no On fire. Eu já vi você com as mãos levantadas na foto lá no Instagram. Você é de Jesus, né? E vai te constranger no pecado. Isso vai te proteger, porque a sua maneira de se comportar no meio das pessoas vai denunciar você até no momento de fraqueza. Glória a Deus por isso. E você não vai se encaixar mais no mundo torto. E você não vai conseguir mais se adequar para viver num padrão de um mundo que está descompassado, de um mundo que está desaprumado, desnivelado. Em casa eu confesso que eu dei um jeitinho, né? Eu sabia que não ia ter como eu quebrar o forro inteiro e reconstruir o teto, enfim, fazer tudo aquilo. Então eu desparafusei ali o lado direito da persiana, dei uma descidinha, alinhei ela pelo teto. Como ela é mais, tem uma longitude aqui na hora que ela desce aqui, então dos lados aqui ficou parecendo que ela estava menos torta do que no teto, que no teto ela estava encostada com o forro. Então ficava muito na cara que ela estava ali a 1 centímetro. Então você via que aqui está com 1, aqui está com 2, você olha e está torto. Eu dei umas 2 marretadas, baixei ali, ficou retinho. Para os meus olhos ficou retinho. Deu uma enganada, né? Eu sei que do lado direito está um pouquinho tortinho, mas ficou menos pior. Porque eu nem ia desconstruir um forro inteiro de uma sala que tem lá 30 metros quadrados, minha sala é grande, imagina, não tem como eu sair desconstruindo o forro por causa de uma persiana, eu não vou fazer isso. Agora na sua vida espiritual, se você precisar derrubar a casa toda, na sua vida nessa noite aqui, se você precisar desconstruir uma estrutura inteira que você tem vivido nela, para poder entrar debaixo do prumo de Deus, é isso que o Espírito Santo quer fazer. Não existe uma justa compensação de acertos para caminharmos com Deus. Deus odeia balanças desonestas. Provérbios 20:10 diz isso. Deus detesta isso. Que você tenha 2 tipos de peso em casa, que você tenha 2 medidas em casa. Na lei, em Levítico, isso é muito claro. Deus detesta, Deus abomina esse tipo de coisa. Você foi chamado para ter um padrão apenas, porque é muito fácil que nós tenhamos padrões para medir as outras pessoas, mas não usemos os mesmos padrões para nós. Deus está colocando o prumo dele dentro dos nossos corações nessa noite, e falando para você, essas concessões pequenininhas que você está fazendo, esses desníveis que você conhece, mas está tentando ajustar para parecer santo, eu quero acabar com tudo isso nessa noite. O Espírito Santo quer colocar a gente no prumo. É difícil de engolir? É difícil, irmão, mas você já engoliu muito mais sapo por outras coisas que não podem transformar a sua vida. Agora a palavra de Deus não é um rolo com o qual você se veste. A religiosidade te dá uma roupa para você vestir, agora o rolo de Deus é para você comer. O profeta Ezequiel diz, ele me deu o rolo e eu comi. Algumas vezes esse rolo, os profetas sabem bem disso, às vezes eles batem no estômago, o negócio amarga, parece que é fel, mas ele se torna como um mel dentro de nós, porque ele transforma a nossa vida, ele traz cura para nós. Ele transforma você, pode parecer uma coisa difícil, mas Deus não quer que você se vista com o rolo da sua palavra. Escreva uma camisa que diz saves e tal, e fique todo chavosão, com palavras escritas em você, tatuagem, que nem o bobão tem um monte aqui de crente, de Bíblia. Isso não transforma a minha vida de fora para dentro. Agora, quando nós devoramos o rolo de Deus, a palavra de Deus entra dentro de nós, ela faz o que 30 anos de igreja não pôde fazer por você. Quando a palavra poderosa do Espírito Santo entra dentro de você, ela começa a te transformar de dentro para fora, ela começa a tirar de você estruturas que foram construídas e que parecem rígidas demais, mas que estão tortas, e que nessa noite Deus está jogando no chão. Eu inclusive queria te colocar de pé nesse momento agora. Se coloca em pé nesse momento agora. E começa a permitir que o Espírito continue falando com você, porque eu tenho certeza que Ele está falando com você, sobre exatamente essas coisas, nas quais você tem feito pequenas concessões, mas que lá na frente pode te custar uma distância enorme. Talvez aqui uma concessão que você faz um dia, uma semana, um ajustezinho que você faz para enganar ali a Receita Federal, uma conversinha que você apaga para enganar a pessoa com a qual você tem relacionamento. Não, mas eu não falei nada demais, foi só uma conversa, eu só dei um like naquela foto. Talvez isso pareça pequeno, mas aí passa uma semana, 2, 3, aquilo que parecia pequenininho aqui vai se tornando uma verdadeira bola de neve, vai tornando algo que lá na frente atropela você. E Deus não quer que você seja destruído. Deus não colocou o prumo para destruir, Deus colocou o prumo para construir algo no rigor do prumo, no rigor da sua palavra. Se você puder fechar os seus olhos e falar com Ele nesse momento, fala com o Senhor.
Talvez uma oração silenciosa, ninguém precisa ouvir quais são as áreas na sua vida, só Ele precisa saber quais são as coisas que parecem retas, mas que você sabe que no final das contas estão muito longe de estar no prumo de Deus. Na sua sexualidade, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na maneira como você tem servido ao Senhor ministerialmente, às vezes debaixo de obrigação, de frieza espiritual. Deus quer que você pare de servir? Não. Deus quer que você alinhe o seu coração para servir com calor no coração, com paixão, com fogo. Deus quer que você saia desfazendo os relacionamentos? Não. Deus quer que você estruture os seus relacionamentos baseados na palavra, para você poder ser o bom perfume de Cristo na vida dessas pessoas. Jesus nem orou para te tirar do mundo. Por que você vai precisar se afastar das pessoas do mundo? Você tem que ser um influenciador. Você precisa ser o peso da glória de Deus onde você está. Fale com Ele. Fale com Ele enquanto nós louvamos. Santo vai fazer de você um prumo
para ele construir verdades espirituais imutáveis na vida de outras pessoas. Deus não quer te alinhar para você andar alinhadinho e falar: nossa, eu sou santo, eu estou alinhado. Não, o propósito de Deus jamais se encerra na nossa vida. O propósito de Deus é levantar pessoas que vão ser referências do que Deus está fazendo numa geração. O livro de Ruth conta a história de uma mulher chamada Noemi, uma das histórias mais profundas da palavra de Deus. Nós sabemos que Ruth se torna ali a bisavó de Davi. E preste atenção, Noemi era uma mulher hebreia, mas em um determinado momento ali de crise famélica, ela precisa ir para a terra de Moabe. E ali ela vai com seu marido Elimeleque, com seus 2 filhos Malom e Quilion, e eles se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Acontece que não bastasse o problema que Noemi tinha enfrentado de fome na sua terra, ela agora vai para um problema maior, porque ela fica sem marido, ela perde os seus 2 filhos, ela está numa terra estrangeira, com as suas noras estrangeiras, no meio de deuses estrangeiros. E o testemunho aparente da vida dela é do quê? De derrota, de tragédia, de desgraça. A mulher fugiu da fome e encontrou a morte, ficou viúva e não tem nem nome, né? Para uma mãe que perdeu os 2 filhos, ficou desfilhada. E aí ela entende que é hora dela voltar para a terra dela. E o nome dela significa adorável, né? Alguém agradável. E ela fala: não, nem me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, que tem a ver com algo amargo, porque assim é minha vida é amarga. E ela sai então, e as 2 meninas vêm com ela, Orfa e Ruth. E num determinado momento ela fala: meninas, é melhor vocês me beijarem, me despedirem, voltarem para o Deus de vocês, para os povos de vocês, porque eu já sou uma senhora. Ainda que eu tivesse um filho, que eu encontrasse um marido, vocês iam esperar para casar, de acordo com a lei deles lá. E aí Orfa dá um beijo nela e vá embora para Moabe. Mas Ruth não. Ruth olha para ela e fala: não insista comigo para eu ficar longe de você. Eu não quero saber para onde você vai, eu vou com você. Não sei onde você vai conseguir arrumar um lugar para dormir, mas ali eu vou dormir com você. Ela fala: porque eu encontrei um padrão na sua vida, que é o padrão que eu quero para minha. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Olha só, talvez muitas vezes você não se sente como um verdadeiro prumo de Deus, como um padrão de Deus para construir na vida dos outros, porque os resultados dessa ideia triunfalista de que tudo precisa dar certo, a gente olha para a sua vida e a gente não consegue ver isso. A gente olha para a sua vida e parece que é fome, é morte, é problema. E aí, enfim, a ideia que criaram na mente é que tudo precisa dar certo para você estar vivendo pelo certo. Isso não é verdade. O pastor Mário disse muito bem aqui: talvez você não tenha motivos aparentes para estar dando muito certo as coisas na sua vida, mas se você serve o Deus de Israel, o Deus vivo e poderoso, ainda que hoje, nessa noite, os resultados que você deixou lá fora sejam resultados que contrariam as expectativas humanas, a essência de Deus dentro da sua vida vai se tornar um prumo, para que as coisas sejam construídas dentro de você, mas que para que você se torne uma base, um alicerce sólido, para que a vida de outras pessoas sejam edificadas pelo poder que há no nome de Jesus. Isaías no capítulo 28, no versículo 16, ele diz, profeticamente falando de Jesus: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular. Deus está dizendo: eu estou colocando dentro do meio do meu povo um fundamento sólido e perfeito, sobre o qual grandes construções podem ser edificadas. E a nossa vida está fundamentada em Jesus Cristo, o Santo de Israel, o poderoso. E ainda que hoje você não tenha resultados para mostrar, você tem um Deus que vive em você, e o bom perfume de Cristo está exalando a sua vida. E se você deseja ser um prumo de Deus, se você deseja sua vida transformada, vem aqui, vamos orar juntos. Sai do seu lugar, vem na frente adorar. Não vai ser eu que vou orar por você, você vai vir aqui adorar o Senhor. Você vai vir aqui bem dizer e falar: Deus, eu quero ter uma vida que seja esse prumo do Senhor, para construir sobre outras vidas. Eu quero alcançar outras vidas. Eu quero parar de dar desculpa das imperfeições que eu tenho, dos problemas que eu tenho, mas eu quero ser um modelo de construção. Pode vir aqui na frente, vamos adorar juntos. Pode levantar suas mãos, nós vamos adorar juntos. Eu quero ser um padrão de Deus, para que pessoas olhem para mim assim como Noemi, que eu me torne um imetro de Deus. Quando você vai a um lugar comprar algumas coisas, você olha ali, tem uma etiqueta do imetro com uma validade. Sabe o que significa? Aquela balança está dando o peso correto, aquela régua tem a medida perfeita, aquele é o padrão correto, e você sabe que você não vai ser enganado. Como você às vezes é num posto de gasolina que injeta ar junto com combustível, e no seu tanque cabia 50 litros, de repente você paga por 60. Você compra ali alguma coisa, um feirante na rua, e você esperava que viria mais, ele disse que deu 1 quilo, mas você olha e fala: não, tem 800 gramas aqui. Não, mas quando tem uma etiqueta, um selo, dizendo que aquilo está perfeito, você pode confiar que aquilo foi aferido.
A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um selo daqueles que pertencem a Deus, dizendo: Ele está verificado pela minha unção, Ele está verificado pela minha presença, Ele está cheio de mim, e aquilo que está sendo construído através da vida dele vai glorificar o meu nome. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer nos selar com o seu Espírito Santo, nos encher com a sua palavra e nos fazer um padrão para um mundo que está torto. Saber que existe sim um padrão reto de Deus, um padrão da justiça de Deus, um padrão do juízo de Deus que se manifesta com graça, com bondade, com misericórdia. Então levante suas mãos, todos vocês, levantem as suas mãos, levantem as suas mãos. Ó Espírito de Deus, enche esse lugar. Espírito de Deus, enche esse lugar. Vem sobre nós, Espírito Santo, transforma as nossas vidas. O Senhor conhece esses corações abertos, essas mãos levantadas aqui na tua presença, que desejam ser cheios, que desejam se tornar um padrão de Deus, para que vidas sejam transformadas. Coloca o seu prumo dentro de nós, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós. Cante isso, de Deus, cante isso, levante sua voz no seu lugar e diz: ah, teu reino vem, se manifesta o seu poder, Deus. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, aleluia. Os céus, ó, se descesses, ó, sim, tremem os montes, ruge, ó, se fendesse os céus, ó, se descesses, ó, se enche esse lugar, gente. Oh, se fendesse os céus, ó, se descesses, ó, se tremem os montes, tua voz ruge, ruge nesse lugar, Jesus. Brada em cada coração, ó, se descesses. Eu vejo céus abertos em sua glória, e os anjos que se prostram enchendo esse lugar. Eu ouço a voz de
Santo, Santo é o Senhor. Eu vejo os céus abertos e a sua glória, e os anjos que se prostram em seu louvor. Eu lanço a voz de milhares. Santo, Santo é o Senhor. Assim desce o céu, assim desce, assim tua voz, assim desce o céu, assim desce, tua voz, Não pare de adorar o Senhor. Nós percebemos um ambiente favorável nesse lugar. Continue adorando o Senhor. Existem pessoas sendo tocadas aqui pelo Espírito. Talvez no seu lugar você não entendeu e não saiu, mas o Espírito Santo vai te visitar onde você está agora, na sua casa. Talvez você tenha se negado a isso, mas o Espírito Santo vai te encher agora em nome de Jesus. Com palmas, diga: eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho fome. Eu ainda. E pode vir queimar, pode vir. Estouramos e apressamos o dia da sua volta. E aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Na segunda e na terça, na quarta e na quinta, sexta, sábado e domingo, pode vir queimar. Na segunda e na terça, na quarta e na quinta,
sexta, sábado e domingo. Tem lenha Pra queimar na segunda e na terça, todo dia. na quarta e na quinta, sexta, sábado e domingo. Tem lenha pra queimar na segunda e na terça, na quarta e na quinta, E sexta, sábado e domingo. Tem lenha pra queimar. aplaude Jesus, glorifica o nome dele. Tem lenha. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, nós te adoramos. Leva-nos, preste atenção, leva-nos, Senhor, não em paz, mas leva-nos em incômodo santo para as nossas casas. Não essa paz do conforto, mas a paz que só o Senhor pode dar. A paz que o mundo dá é a paz que nos engana. A paz que o Senhor nos dá é a paz que nos direciona. A paz que o mundo dá nos leva para a zona de conforto. A paz que Jesus dá nos leva para as áreas de confronto na nossa vida. Essas coisas eu disse para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter problemas, mas eu venci o mundo. Enche-nos de paz, Jesus. Paz em meio aos problemas, paz em meio ao mundo de caos. Que nós sejamos pacificadores, cheios do teu fogo, cheios desse Espírito Santo, de guerra, de combate, de confronto, militando pela fé evangélica que foi entregue aos santos. Coloca-nos essa paz, que não nos deixa ficarmos dormindo numa segunda-feira, quando nós sabemos que existem pessoas que precisam ser alcançadas. Enche-nos dessa paz, que não permite que nós nos entreguemos a concessões baratas, quando existe algo muito mais valioso para nós, no teu reino, na tua glória, Deus. Nos dá essa paz, ó Espírito Santo, da comunhão com a tua palavra, que nos guia para o nosso destino eterno, para a glória de Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe vocês. Terça-feira, 8 horas, estaremos juntos. Aleluia.